Boa noite, eu sou a Júlia Gripe, eu estou aqui com a Mariana Macito, com a Dúnia Duarte e com a Gabriela Padilha, e a gente vai apresentar o trabalho de organização do trabalho, ET3. A parte 1 é a análise inicial da organização. A empresa que a gente escolheu é uma multinacional de origem sul-coreana, que no Brasil atua na área de eletrodomésticos e eletrônicos. A organização ela é dividida em níveis hierárquicos, sendo caracterizado por altos e centralizados. Altos, porque possuem muitos níveis, e centralizada, porque as decisões são tomadas por cargos de mais alto nível. E mesmo se forem tomadas por cargos mais baixos, a decisão tem que passar por cargos acima deste. Aqui você pode ver nesse slide um organograma da empresa com a divisão dos departamentos. Eles foram alterados para não relevar nomes e cargos e destrinchados apenas para São Paulo. As demais regiões, como aparece aqui Buenos Aires, Bogotá, Santiago, por exemplo, elas seguem o mesmo padrão que o de São Paulo, de divisão, que é esse que vocês estão vendo. A parte 2, ela faz a análise do cenário da área de atuação. Então, como dito anteriormente, a empresa atua no segmento de eletroeletrônicos e é uma empresa multinacional, com uma única matriz localizada na Coreia do Sul e filiados em todos os continentes do globo, passando desde Brasil, Peru, Chile, Austrália, Europa, etc. Os produtos oferecidos pela empresa, eles são variados de acordo com a localização. Então, por exemplo, no Brasil, os segmentos dos produtos são celulares, áudios, home theaters, B2C, B2B. Porém, na Coreia do Sul já existem outros produtos na gama a serem oferecidos, como cosméticos, veículos, alimentos, etc. As características da organização estão mais próximas da mecanicista, porque há uma burocracia rígida, decisões são mais centralizadas e a hierarquia marcada e estruturada é de alto nível, com ênfase nas regras e nos procedimentos que devem ser seguidos. Bom, vou falar um pouquinho da parte 3, análise das relações humanas. Então, os treinamentos estão mais presentes nas áreas fabris da organização, onde se exige um maior conhecimento técnico e habilidades para operar o maquinário e montagem dos produtos. Já nas áreas administrativas, os treinamentos são feitos na fase inicial, de integração sobre as normas e condutas da empresa. E cada área se responsabiliza por ensinar o novo colaborador sobre sistemas e novos processos. Há eventuais treinamentos sobre processos, porém somente quando a área responsável sente uma deficiência na realização dos mesmos, ou demanda da organização por dar um treinamento mais abrangente, como, por exemplo, quando chegam novos produtos na empresa, aí é necessário um novo treinamento. Isso. A delegação das tarefas e responsabilidades são feitas por cada área, pelos seus gestores ou diretores. E ela é sempre revista e revisada periodicamente para balancear as atividades para que seja feita pelas pessoas certas e para não sobrecarregar os colaboradores da empresa. O modelo atual permite o reconhecimento por meio de premiações de metas, novos projetos inovadores, projetos bem realizados e que obtiveram grandes ganhos à organização, lançamentos de produtos com boa performance, etc., sendo estes tanto nacionais quanto os internacionais, sendo essa relação as localidades e suas performances. As possibilidades de crescimento profissional que a empresa proporciona não é muito estruturada. As vagas disponíveis não são divulgadas aos funcionários e os mesmos devem meio que correr atrás das habilidades necessárias fora da organização para poder crescer e se desenvolver em seus cargos. Essa possibilidade é diminuída para cargos mais baixos, como de estagiário, por exemplo, ou aprendizes, onde a probabilidade de efetivação é um pouco menor do que 20%. A parte 4, falando sobre análise de processos, todos os processos da empresa, eles são padronizados e eles seguem rigorosos formulários de aprovação. Todos os processos, eles passam desde gerentes a diretores e até mesmo a presidência, sendo que alguns processos mais rigorosos, eles passam até mesmo por aprovação da matriz lá na Coreia do Sul. Esse exemplo do slide é um exemplo de procedimento logístico da empresa. Então, são vários passos, são feitas em vários tipos de sistemas diferentes, onde existem várias combinações de possibilidades. Então, se é aprovado, segue um outro procedimento. Se não é aprovado, tem que recomeçar o processo.
e sempre exigindo sempre seguindo todo o padrão. Pode passar. Toda organização ela conta com normas e padrões tanto de relatório, de e-mails, como processos e formulários. E todos os processos eles possuem templates para que sejam evitados erros, para que não tenha variabilidade da informação que está sendo posta dentro do processo, e para que tudo se torne mais rápido e ágil, para que todo o processo, já que ele passa por muitas etapas, tudo seja seguido de maneira mais fluida. A mão de obra, ela não segue um padrão do toyotismo, porque cada colaborador, ele é treinado, quando ele é contratado, sobre a função específica na qual ele foi contratado. Ele não tem ciência sobre as outras etapas da linha de produção. Cada um, ele é designado para uma atividade diferente. Então, se ele, de repente, precisa substituir outro colaborador em outra atividade, ele não tem essa capacidade. Ele precisa ser treinado novamente para adquirir esse novo conhecimento que não é dado previamente. Há uma certa abertura para os colaboradores em questão de opiniões e melhorias. A gente tem o Junior Board, que é um espaço onde os funcionários podem dar opiniões de melhoria e novos projetos. Porém, é uma abertura muito recente, foi criada mais ou menos mais ou menos há uns 2 anos atrás, e tem muita pouca aderência ainda dos funcionários, mas ainda a gente já conquistou bastante melhorias em questão de trabalho com o Junior Board. Bom, eu vou falar da parte 5, que é de análise e tecnologia, né? Nessa empresa são utilizados o método do ERP, Oracle e Java, onde todos podem ser vistos de diversas informações sobre a produção, o fiscal, a especificação técnica do produto. Mas esses sistemas não são integrados, então para cada um você precisa acessar um link diferente. A organização ela ainda não utiliza a tecnologia habilitadora para a evolução da indústria 4.0, mas tem um projeto recente que discute essa implementação e o de Big Data e BI, mas ainda se encontra numa fase muito inicial e só em discussão. E agora a conclusão, pode passar. Aí. E, bom, a gente concluiu, então, para abrir uma nova empresa nesse ramo, né, precisa que os níveis hierárquicos e a divisão de tarefas seja padronizada pelo cargo de cada setor. A gente decidiu que a gente manteria, né, a relação de metas e premiações, já que isso incentiva bastante os funcionários. E uma sugestão seria padronizar também a linha de produto, porque fica muito abrangente você vender algo na Coreia do Sul muito diferente daqui do Brasil. Então, é muito difícil você sempre manter um padrão de qualidade aceitável. E aí, a última sugestão é que a gente mantenha a padronização dos processos e das normas de produção, mas todos os funcionários da empresa precisam saber um pouquinho de cada área e passar por todos os cursos preparatórios necessários, né? E não apenas os funcionários da fábrica. E isso faz com que, por exemplo, se der uma dor de barriga em alguém, tem sempre outra pessoa que pode suprir essa demanda sem precisar passar por muito curso preparatório antes disso. Uhul.